No Pai Nosso, Jesus nos ensinou a rezar dizendo: Dai-nos o pão nosso de cada dia. O que significa isto? Dai-nos o pão nosso de cada dia. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 11, versículo de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Que bonito, os discípulos pedindo para Jesus: ensina-nos a rezar. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: você quer aprender a rezar? O teu mestre é Jesus. É preciso olhar como Jesus reza e a gente precisa seguir os passos dele. Por exemplo, Jesus ia para a solidão para orar. Jesus rezava a noite inteira. Sabe, várias coisas Jesus vai nos ensinando o que é oração, como rezar. E agora Jesus está nos ensinando que nós devemos pedir: o pão de cada dia dai-nos hoje. É claro que podemos dizer que este pão é o pão material? Sim. Deus quer te dar o pão de cada dia. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele vai dizer: olha, eu cuido até dos pássaros. Então, quanto mais de vocês, eu cuido de vocês. Eu darei a vocês tudo o que vocês precisam. Os pássaros não trabalham e eu cuido deles. E meu Pai os alimenta. Portanto, não fiqueis preocupados com a vossa vida, com o que comereis, com o que vestireis. Não é isso? Mateus capítulo 6. Mas dizer que é só o pão material que Jesus está dizendo aqui seria esvaziar demais o Evangelho. É muito mais profundo do que isto. Quando Jesus fala: dai-nos o pão de cada dia, ele também está falando de um pão que é espiritual. Então, ao pedir o pão cotidiano, solicitamos tudo o que é necessário para a vida presente. Tudo o que é necessário para a vida presente. Então, tem a ver com coisas materiais? Sim. Sim. Dizer que Jesus não está preocupado com o nosso alimento não é correto. O próprio Jesus, quando as pessoas ficaram 3 dias ouvindo a sua palavra, e Jesus fica preocupado também com o alimento físico, eles estão há 3 dias comigo, eles não têm o que comer, e Jesus multiplica os pães. Dizer que Jesus não está preocupado com isso? Não. Jesus está. Jesus quer te dar o pão de cada dia, e não só o pão. Jesus quer te dar o que é necessário para a sua vida presente, necessário, não o desnecessário, não o supérfluo. Jesus quer te dar o necessário para a sua vida presente. Mas, sobretudo, o alimento espiritual que fortalece para a vida eterna. Porque veja, alimento material é importante? É. Mas só ele resolve a minha vida? Não. Alimento material é importante? É. Mas só ele resolve a minha vida? Não. Eu preciso de um alimento que me leva para a vida eterna. E é sobre isso que Jesus está falando. O material e o espiritual. E o mais importante, sobretudo, o espiritual. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35. João, capítulo 6, versículo 35. Jesus replicou:
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, quando Jesus nos ensina a rezar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia nos dai hoje. Mas que pão é esse? É o pão material? Sim. Mas é o pão espiritual? Sobretudo. Por que é o pão espiritual? Eu sou o pão da vida. Então, se ele está falando de pão, está aqui. Também nós precisamos aplicar isto. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E veja que Jesus está falando de fome. Assim como o pão, sim, o pão material mata a sua fome, mata. Mas não só o pão espiritual mata a sua fome, eu também mato a sua fome. E aqui é o que muita gente do mundo ainda não entendeu. Que a gente não precisa só de pão material. Nós também precisamos de pão espiritual. Meu irmão, minha irmã, que você nunca se esqueça disso. Deus quer que eu tenha as coisas necessárias materiais, mas o mais importante, eu não posso esquecer disso, eu preciso alimentar a minha alma todos os dias. E qual é o pão que alimenta a alma? Qual é o pão que alimenta a alma? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Jesus é o pão que alimenta a alma. Portanto, escreve aqui nos comentários: Jesus é o pão que eu preciso todos os dias. Jesus é o pão que eu preciso todos os dias. Coloca aí, para alimentar a minha alma. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante da pessoa que nos provoca, nós temos vontade de reagir com ira. Ou seja, uma pessoa que nos provoca, ela acaba também provocando a nossa ira. Mas a pergunta é se esse é o jeito melhor de a gente reagir. Então veja, alguém te trata muito mal, alguém se opõe a você e logo a ira vem como reação. Mas será que esta é a melhor forma de reagir? É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 9, versículo de 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Então preste atenção. Jesus está indo para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Então Jesus estava indo para Jerusalém, enviou alguns mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Então veja que interessante. Jesus precisava ir para Jerusalém, mandou mensageiros à frente para preparar um lugar. Já vão vendo onde a gente vai dormir, já vão vendo onde a gente vai ficar. Só que entraram no povoado de samaritanos. E aí você sabe que samaritano não se dava com os judeus. Uma briga histórica. Mas os samaritanos não o receberam. Então olha que interessante, aqueles mensageiros foram à frente, foram tentar pousada para Jesus, mas os samaritanos não os receberam. Pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. E olha que interessante, olha a reação. Veja, qual é a reação quando alguém te provoca? Qual é a reação quando alguém se opõe a você? Vendo isso, os discípulos, Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Olha a forma que Tiago e João respondem a esta rejeição, a esta afronta dos samaritanos. Queres que a gente mande fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se
e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Obviamente Jesus não concordou com essa situação. Aqui nós já temos um sinal claro. Jesus concorda com esta ira. Jesus concorda com a vingança. A palavra de hoje deixou claro que não. Jesus não concorda com a vingança. Por mais que eles estão nos tratando mal, por mais que eles nos rejeitem, Deus não quer, Jesus não quer que nós tratemos com a mesma maneira. Gente, isso acontece na sua vida o tempo inteiro. Isso acontece na sua vida o tempo inteiro. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo de 19 a 21. Não vos vingueis uns dos outros, que era o que Tiago e João queriam fazer. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus. Porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre a sua cabeça. E olha que palavra linda, e essa palavra é para você no dia de hoje. Toda vez que alguém te tratar mal, toda vez que alguém te afrontar, toda vez que alguém não te receber, toda vez que alguém for injusto com você, não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Essa é a palavra de Jesus para mim, essa é a palavra de Jesus para você. Você deve triunfar do mal com o bem. O mal se vence com o bem. Mal com mal gera mais mal. O mal se vence com o bem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículos de 44 a 45. Eles tinham se esquecido da palavra que Jesus tinha ensinado a eles. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. E por fim, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo de 19 a 20. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar. Eles não deveriam ter agido assim, falado repentinamente. E tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Amado irmão, todas essas palavras, elas nos dão um norte muito importante. Você não pode se deixar dominar pelo pecado da ira. O pecado da ira desgoverna você. O pecado da ira quer exercer vingança, mas a vingança não cabe a você, mas cabe a Deus. Escreve aqui nos comentários: eu não deixarei o pecado da ira me dominar. Eu não deixarei o pecado da ira me dominar. Que Deus te abençoe, você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai vencer o mal através do bem. Mande esse vídeo para mais alguém. O ser humano foge de Deus. Mas quando o ser humano foge de Deus, ele também está fugindo de si mesmo. E quando o ser humano foge de Deus, ele foge da sua essência. Ele foge do seu chamado. Ele foge da sua escolha. A pior coisa que pode acontecer é quando o ser humano foge de Deus. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar Jonas, capítulo 1, versículo de 1 a 2. Ou melhor, Jonas capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 1, versículo 11. Irmãos e irmãs, nós sabemos que Jonas foi alguém que fugiu de Deus. Vamos
meditar a história de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate, que dizia: levanta-te, põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho a fim de fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio com destino a Tarsis. Adquiriu passagem e embarcou com os outros passageiros para esta cidade, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou um vento violento sobre o mar, levantando uma grande tempestade que ameaçava destruir o navio. Tomados de pavor, os marinheiros começaram a gritar, cada qual ao seu Deus, e a lançar ao mar carga do navio para o aliviar. Jonas havia descido ao porão do navio, deitara-se e dormia a sono solto. O chefe do navio foi vê-lo e disse: como? Tu dormes? Levanta-te e reza ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós e não morreremos. Disseram entre si os marinheiros: vamos tirar a sorte para saber por que nos acontece essa desgraça. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: explica-nos por culpa de quem nos acontece essa desgraça. Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra firme. Aqueles homens ficaram possuídos de grande medo e disseram: como é que fizeste tal coisa? Pelas palavras dele, acabavam de saber que estava fugindo da presença do Senhor. Olha que interessante, Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Disseram então: que faremos contigo para acalmar o mar? Pois o mar enfurecia-se cada vez mais. Respondeu Jonas: pegai em mim, lançai-me ao mar, e o mar vos deixará em paz. Eu sei que por minha culpa se desencadeou sobre vós esta grande borrasca. Os marinheiros, à força de remar, tentavam voltar à terra, mas em vão, porque o mar cada vez mais se encapelava contra eles. Então invocaram o Senhor e rezaram: suplicamos-te, Senhor, não nos deixes morrer em paga pela vida deste homem, não faças cair sobre nós este sangue inocente. Fizeste, Senhor, valer a tua vontade. Então pegaram em Jonas e atiraram-no ao mar, e cessou a fúria do mar. Invadiu esses homens um grande temor do Senhor, ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram-lhe votos. Determinou o Senhor que um grande peixe viesse engolir Jonas, e ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Então o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na praia. Palavra do Senhor. Essa passagem deixa claro que Jonas está fugindo de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 9, porque aqui começa a fuga do homem de Deus. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O ser humano foge de Deus. Jonas fugiu de Deus. Adão e Eva fugiram de Deus. Mas não existe felicidade, não existe vida longe de Deus. Onde estás, Adão? Mas veja que bonito, Deus não desiste de Jonas, Deus não desiste de Adão e Eva. Abra sua Bíblia, porque alguém também já fugiu de Deus, chamado Saulo de Tarso. Atos dos Apóstolos 9, de 3 a 4. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jonas, Adão e Eva, Saulo,
eu e você. Muitas vezes nós queremos fugir de Deus. Mas o bonito é que Deus não desiste de nós. Você imagina se Deus desistisse de nós? Mas todas estas passagens revelam: Adão e Eva querem fugir de Deus, Deus vai ao encontro de Adão e Eva. Jonas quer fugir de Deus, Deus vai ao encontro de Jonas. Saulo quer fugir de Deus, Deus vai ao encontro de Saulo. Eu já quis fugir de Deus e Deus veio ao meu encontro. Escreve aqui nos comentários: eu não posso fugir do meu Deus. Eu não posso fugir do meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.